Se Deus ele é soberano, inclusive sobre a minha vida, será que eu tenho escolhas nesta vida? Eu tenho responsabilidade sobre minhas escolhas, já que Deus controla todas as coisas? Essas são questões muito boas a serem tratadas na aula de hoje. Se um aluno ele não estuda, ele faz a prova e, claro, ele não passa, ele pode dizer, bom, é a soberania de Deus sobre a minha vida. Ele faz como ele quer, ele não quis que eu passasse. Se uma pessoa tem Covid e ela decide não tomar os medicamentos e ela diz, se Deus quiser que eu morra, eu vou morrer. Se Ele quiser que eu viva, eu vou viver. Se por acaso o marido decide se divorciar de sua esposa e ele diz, se Deus permitiu que chegasse até esse ponto é porque Ele quis, é a soberania dele. Então nós vamos nos divorciar. É sobre este assunto que nós vamos falar hoje. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem, a sua responsabilidade diante da soberania de Deus. Eu sou o pastor Sidney, pastor na Igreja Batista Jardim Floresta. Seja bem-vindo à aula 4 da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós temos falado ao longo da Escola Bíblica Dominical, neste quarto estudo, sobre a soberania de Deus, sobre nossas vidas, sobre a natureza, sobre os governantes, a soberania de Deus na vida de outras pessoas, nas decisões que as outras pessoas tomam, e a soberania de Deus sobre as nossas decisões. Como nós podemos relacionar o fato de sermos responsáveis sobre nossas decisões, somos responsáveis morais pelas decisões que tomamos, e ainda assim reconhecer a soberania de Deus sobre nossas vidas, reconhecer que Ele controla todas as coisas, inclusive a nós mesmos, nossas ações e nossas atitudes estão dentro do plano dele. Para entendermos isso, nós precisamos entender a diferença de fatalismo e também o que chamamos de compatibilismo, tá? Compatibilismo é a visão de que Deus é absolutamente soberano e ainda assim as nossas escolhas têm um sentido real, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. O pastor reverendo Herbert Campos Júnior, ele diz, não obstante a dificuldade patente que existe de compatibilizar a soberania de Deus e a liberdade humana, podemos ter certeza de que as duas coisas coexistem e podem ser compatibilizadas. Elas não são mutuamente excludentes, mesmo que não expliquemos todas as relações existentes entre essas duas verdades, elas são claras nas Escrituras. Então, o compatibilismo, ele diz que Deus é soberano e nós também temos liberdade de escolha. A soberania de Deus e a liberdade do homem de escolha, elas coexistem, elas podem ser compatibilizadas, elas podem existir juntas, uma não exclui a outra. De uma certa forma, é um pouco difícil nós entendermos bem como funciona esse mecanismo da responsabilidade do homem e da soberania de Deus, mas elas existem juntas e o objetivo da aula de hoje é falar sobre isso. Um erro comum que muitos cristãos podem cometer é o fatalismo. O fatalismo ensina que aconteça o que acontecer, independente da escolha que você faça, o final sempre vai ser o mesmo. Sempre vai produzir os mesmos resultados. Não importa a escolha que você tenha, o que é para acontecer, vai acontecer. Por exemplo, se uma determinada pessoa, João, por exemplo, ele obtém 0 na sua prova, não importa se ele estudou muito, se o final de João era tirar 0, ele vai tirar 0. Se ele estudou muito ou se ele estudou pouco, a nota dele vai ser 0. Entende isso? Ele vai fracassar, porque estava determinado que ele iria fracassar. As suas escolhas não vão realmente afetar o que vai acontecer. Esse é o fatalismo. Agora, eu quero que possamos entender o compatibilismo, porque eu creio que está muito mais próximo da palavra de Deus. Porque em contraste com o fatalismo,
O compatibilismo diz que nossas escolhas realmente afetam o nosso futuro. E que se uma escolha diferente tivesse sido tomada, o futuro também seria diferente. Então, neste ponto de vista, se você não estuda, você vai fracassar. Mas se você estuda, se você gasta horas estudando, se aperfeiçoando, a possibilidade de você tirar boas notas é muito maior. Então, a decisão de você estudar vai afetar o resultado final na prova que você vai realizar, na prova que você vai fazer. Você provavelmente vai obter uma boa colocação porque você estudou mais. E a pergunta é, onde entra a soberania de Deus dentro das minhas escolhas? Nós precisamos, como cristãos, considerar a soberania de Deus, porque dentro dessas 4 aulas nós temos mostrado versículos bíblicos que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele controla todas as coisas. Isso significa que Deus não apenas ordena o fim das coisas, mas também Ele promove os meios para que elas aconteçam. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de João, que estuda para tirar boas notas. Se é vontade de Deus, no controle de Deus, João iria tirar uma boa nota, Deus providenciou os meios para que João pudesse tirar uma boa nota. Ou seja, João estudou, Deus possibilitou ao João ter inteligência, ter um conteúdo na internet para estudar, conseguir comprar uns bons livros. Então Deus providenciou tudo o necessário para que João pudesse estudar e para que João pudesse tirar uma boa nota. Em termos práticos, poderíamos dizer que Deus ordenou a João que ele estudasse para que João pudesse então tirar boas notas. Talvez uma boa ilustração para deixar muito mais claro a questão da soberania de Deus e as nossas escolhas é a ideia de uma estrada e nas laterais dessa estrada tem um muro. Esses 2 muros, é justamente a contenção de Deus para que a vontade dele possa se concretizar. Você pode seguir em linha reta, conforme a vontade de Deus, o caminho que Deus planejou para você, e você pode também ir esbarrando nos muros. O fato de você tomar decisões que esbarram nesse muro, quer dizer que esse caminho vai ser muito mais difícil para você. Você ainda está dentro do propósito de Deus. Você ainda está dentro daquilo que Deus deseja para a tua vida, mas você pode dificultar bastante, batendo nas laterais do muro, em vez de seguir o plano de Deus ou a vontade de Deus, que é conhecido, que é expresso na palavra dele na Bíblia Sagrada. Então, se você toma decisões diferentes, você vai ter consequências diferentes. E Deus trabalha para verificar que os meios que Ele ordena certamente ocorrerão para que nenhum dos seus propósitos possam fracassar, conforme diz o teólogo Matt Pillman, tá? Deus trabalha para verificar que os meios que Ele tem ordenado certamente ocorrerão para que nenhum dos seus propósitos possam fracassar. Isso faz das decisões humanas realmente reais e significativas. Você toma decisões, você sofre as consequências de decisões, porém você não escapa do propósito de Deus para a sua vida. Utilizando mais uma vez a figura de João, nós podemos dizer que João deve estudar, porque são esses os meios que Deus usa para que João possa tirar uma boa nota na prova. Se estou doente, eu posso tomar medicações e eu tomo, porque a medicação pode ser o meio que Deus vai usar para me curar. O uso do remédio está dentro do plano de Deus, bem como João estudando está dentro do plano de Deus. Você entende isso? Jerry Bridges, ele diz assim: todas as boas escolhas que alguém faz são definitivamente causadas por Deus. Todas as más escolhas são permitidas de bom grado por Deus como parte de seu plano. Em tudo, Deus nos responsabiliza pelas nossas decisões, ainda que Ele use para a sua glória ou mesmo para o nosso bem futuro. Somos moralmente responsáveis por nossas escolhas. Então, a responsabilidade que nós temos
diante de nossas escolhas, não fogem da soberania de Deus sobre nossas vidas ou sobre o propósito que Ele tem sobre nossas vidas. Deus nos criou com liberdade e você experimenta isso diariamente. Os seres humanos fazem escolhas o tempo todo. Eles obedecem, eles podem se rebelar, eles podem crer, podem permanecer incrédulos, mas sempre são contados por Deus como responsáveis pelos seus atos, pelas suas decisões e por suas escolhas. Se você não estuda e você não passa, a culpa é sua, a culpa não é de Deus. Se você fica doente e você não toma nenhum medicamento para melhorar e você de repente piore a situação e seja internado às pressas no hospital, a culpa é sua. A culpa não é de Deus. Você tomou a decisão de não tomar os remédios. Mas ainda assim, Deus está no controle da situação. Se você estuda, se você passa na prova, méritos teus. Mas Deus está no controle da situação. Se você toma os medicamentos e fica melhor, que bom, graças a Deus. Mas Deus também está no controle da situação, entende? Independente da decisão que você tome, você vai sofrer as consequências dessas decisões, consequências boas ou ruins, mas independente das consequências, Deus estará no controle de todas as coisas. Deus nos fez de modo tal que Ele colocou em nós a capacidade de tomar, sim, decisões. Nós, sim, faremos escolhas, mas nenhuma de nossa escolha vai fugir do controle de Deus ou da vontade de Deus para as nossas vidas. É por isso que é muito melhor você buscar tomar decisões de acordo com a palavra de Deus, tomar decisões conforme Deus deseja, conforme a Bíblia Sagrada. Assim, você estará trilhando um caminho muito melhor, com menos consequências para a sua vida. Você pode tomar decisões fora da vontade de Deus, fora da Bíblia Sagrada, mas você sofrerá consequências piores, consequências ruins, mas ainda assim você não estará fugindo do plano de Deus para a sua vida, do controle de Deus sobre a sua vida. Não tem como você se rebelar contra aquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Provérbios 16:9 diz assim: em seu coração o homem planeja seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Nossas escolhas são de livre agência e são realmente nossas escolhas, porque nós consideramos todos os aspectos da situação e nós vamos considerar a situação para o nosso bem. A decisão que você toma, você pensa, você maquina na sua mente e você vai tomar uma decisão pensando, claro, no seu bem ou no bem de outras pessoas. É como o Provérbios nos diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho. De fato, nós planejamos o nosso caminho, tomamos decisões de acordo com a nossa mente, com a nossa consciência, daquilo que julgamos ser melhor, provavelmente para nós, por sermos seres também egoístas. Mas mesmo você planejando o seu caminho e tomando suas decisões, no final de tudo, é Deus que vai dirigir os seus passos. Então, pense comigo, por exemplo, o Covid. Eu posso simplesmente dizer que eu não vou tomar a medicação precoce, por exemplo, eu não vou tomar nenhum remédio, vou deixar a vida me levar, ou melhor, vou deixar Deus me levar. Se a soberania dele sobre a minha vida quiser me matar, eu vou morrer, né? Eu não posso fazer nada. Esse pensamento é um pensamento que, à primeira vista, pode parecer uma atitude de confiança em Deus, né? E de repente, você pode até sentir um certo orgulho, porque você não está ansioso com o dia de amanhã. Você está dizendo, bom, o Covid apareceu, se eu morrer, tudo bem, glória a Deus por isso. Se eu viver também, glória a Deus por isso. Só sei que eu não vou tomar nenhum medicamento. A Bíblia, ela nos fala que não podemos agir desta forma. A Bíblia trata a nossa relação, a nossa responsabilidade diante da soberania de Deus de uma forma ativa e não de uma forma passiva. Você cruza os braços e deixa as coisas acontecerem. Você não pode se concentrar tanto na soberania de Deus e negligenciar por completo a sua ordem, por exemplo, fazer orações, súplicas, agir com prudência,
Nós vamos explicar melhor isso que eu estou falando. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E você pode dizer: opa, beleza, eu não vou andando ansioso, não vou me preocupar se vou tomar remédio ou não para a Covid, minha vida está nas mãos de Deus. Mas considere o restante do versículo que diz: sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ação de graça. Então, Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas coloque os seus pedidos diante de Deus para o conhecimento de Deus por meio de orações, súplicas e ação de graça. Deus sabe da sua vida? Sabe. Deus sabe o que vai acontecer contigo? Sabe. Mas mesmo assim, Ele deseja, Ele espera que você o busque, que você se coloque na dependência dEle, que você suplique a Deus, que você faça ações de graças diante dEle. E não ande ansiosos, porque você está se colocando diante do Senhor nosso Deus. Não é uma atitude passiva de cruzar os braços diante da adversidade, diante da doença, diante das questões complicadas, decisões difíceis. Não, você vai tomar decisões, sim, conforme a palavra de Deus. Se for necessário tomar medicamento, você vai tomar medicamento. Se for necessário você esperar um dia, 2 dias para fazer uma viagem, você vai esperar um dia, 2 dias. Não é porque você tem que fazer uma viagem e todo mundo diz: não vá, porque é perigoso, tá chovendo muito, há deslizamento, há alagamento, é melhor que você espere. E você pode dizer assim: ah não, se for da vontade de Deus eu vou morrer, então eu vou assim mesmo. Você está tendo uma atitude fatalista diante da soberania de Deus. Você precisa saber que Deus leva em consideração a sua vontade, a sua decisão de acordo com o plano dele. Entende isso? Bom, espero que isso fique claro para você, porque nós vamos entrar nesse ponto que é da oração. A nossa responsabilidade diante de nossas decisões está muito atrelado à oração. Para isso, eu gostaria de fazer uso do texto de Atos 4:24, que diz assim: ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Os discípulos acreditavam na soberania de Deus. Eles começam dizendo: ó soberano, tu fizeste céu, terra, mar, tudo o que há. E depois ele reconhece a soberania de Deus nos eventos passados. Por exemplo, a própria crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles não presumiam saber todas as coisas com relação ao futuro. Diante do sinédrio, diante das acusações, diante do aviso, do alerta de perseguição, até mesmo de morte, no versículo 29, eles oram ao Senhor e diz: considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. O Senhor Jesus Cristo, antes de subir para os céus, disse para os discípulos: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Deus deu um ide, deu uma ordem para eles. Mas mesmo assim, eles oraram confiante a Deus, no Deus soberano, para que eles pudessem cumprir a missão que o Senhor Jesus Cristo deu, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da perseguição. Que eles oraram pedindo capacidade, coragem para anunciarem a palavra de Deus em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Você entende? Eles reconheciam a soberania de Deus, eles sabiam que Deus estava no controle de todas as coisas, eles tinham o mandato, o ide do Senhor Jesus Cristo sobre eles, mas mesmo assim eles oraram pedindo a Deus: Senhor, nos dê coragem para anunciar a tua palavra corajosamente, mesmo diante das ameaças. Entenda isso. A tua oração que tu faz com certeza é uma oração de reconhecimento da soberania de Deus. Você pede porque sabe que Deus tem poder e tem força
para realizar aquilo que você está pedindo. Se Deus não fosse soberano, nenhum de nós teríamos garantia de que Ele fosse capaz de responder às nossas orações. Mas como sabemos que Ele é soberano, as nossas orações são feitas diante dessa soberania de Deus, diante da sua sabedoria, diante do seu amor, da confiança nele, reconhecendo que ele pode realizar aquilo que estamos pedindo. Todas as coisas estão no controle dele e nós vamos buscar o contentamento diante da vontade soberana de Deus. Um exemplo, vamos pegar mais uma vez o Covid. Sabemos que Deus ou ele trouxe o Covid ou ele permitiu que o Covid existisse e esteja aí no meio de nós. Eu vou orar pela cura, eu vou orar pela proteção, eu pedirei a Deus livramento, eu vou usar máscara, eu vou passar álcool em gel, vou tomar medicações, e isso tudo está de acordo com a Bíblia. Filipenses 4,6 diz: sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração, súplica com ações de graça. O Covid está aqui, o coronavírus, é permissão de Deus, ele ainda existe neste mundo porque Deus assim quer, mas eu ainda vou orar pedindo cura, vou orar para que eu seja protegido, vou orar para que medicamentos façam efeitos. Entenda isso. O que acontece em nossa vida não foge do controle de Deus, mas nós precisamos tomar decisões diante dos acontecimentos da vida que possam glorificar a Deus. Às vezes fica um pouco difícil de compreender isso, mas precisamos ter fé e confiar que as nossas escolhas ainda estão no controle do Senhor nosso Deus. E nós devemos orar constantemente para tomarmos boas decisões, fazermos boas escolhas, seguir caminhos corretos. Paulo, em Filemon 1:22, escrevendo para ele diz assim: além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Paulo, ele estava preso e ele diz: olha, orem por mim, para que eu espero que eu seja restituído a vocês. Eu espero que eu esteja liberto e esteja no meio de vocês. Paulo, ele sabia da soberania de Deus com toda certeza. Deus era capaz de livrá-lo da prisão com toda certeza. Mas Paulo pede para que Filemon orasse por ele, para que ele pudesse ser liberto, porque a oração é a expressão da nossa confiança na soberania de Deus. A soberania de Deus não anula a sua responsabilidade de orar e também lhe possibilita orar com confiança diante de Deus. Um outro ponto é a prudência. Assim como a soberania de Deus não afasta a sua responsabilidade de orar, a soberania de Deus não afasta também a sua prudência. E o que significa esta prudência? Significa você usar todos os meios legítimos e bíblicos à sua disposição para evitar causar danos a você, a outras pessoas, para seguir o curso conforme a palavra de Deus. Um exemplo disso é o próprio Davi. Por exemplo, Davi foi instituído como rei. Davi sabia que ele seria rei de Israel, mas Saul, ele estava como rei naquele momento. E Saul perseguiu com todas as suas forças Davi. E Davi fez o quê? Davi se escondeu em cavernas, Davi fugiu, mesmo sabendo que um dia ele seria rei. Ele não foi imprudente, ele foi prudente em escapar das mãos do rei, escapar das mãos de Saul. No tempo certo, no tempo de Deus, Deus o faria Davi se tornar o rei. Na nossa situação atual, nós não sabemos qual é o propósito de Deus para nós. Deveríamos estar e diante deste quadro, nós devemos estar ainda mais conscientes de que Deus é soberano sobre nossas vidas. Nós não podemos entrar num fatalismo e cruzar nossos braços e não fazer nada. Deus, ele usa os meios para que a sua vontade seja feita, possa se cumprir. Você não pode simplesmente dizer: eu não vou estudar e se Deus quiser eu vou passar. Você precisa ser prudente. Se você é prudente, você vai dizer o quê? Eu vou estudar porque eu quero passar. Você quer ficar curado? Você não pode simplesmente dizer: eu vou ignorar o que o médico disse e vou apenas orar.
Deus deu a capacidade para o médico aprender a medicina. Você vai tomar um remédio para poder ficar curado e você vai orar também para que aquele remédio possa fazer efeito. Isso é prudência. Um outro fator determinante dentro dessa soberania de Deus e nossa responsabilidade é falar com outras pessoas, é pedir conselhos. Provérbios 15:22 diz: onde não há conselho, os projetos se frustram, mas com muitos conselhos eles se estabelecem. Então, diante de uma decisão difícil que você tem que tomar, o melhor, o mais prudente, é você conversar com outras pessoas. Pessoas talvez mais experientes, pessoas que talvez entendam no assunto, pessoas que conhecem a palavra de Deus para lhe ajudar a tomar decisões conforme a palavra de Deus. Deus usa o conselho sábio de terceiros para alinhar nossos planos segundo a sua vontade soberana. Uma dúvida que alguns irmãos daqui da igreja me perguntaram é: pastor, será que eu posso ou não tomar a vacina? Devo ou não tomar a vacina? Tá? Bom, eu não dei nenhuma resposta dizendo você tem que tomar ou você não tem que tomar. O que eu falo sempre segue o mesmo caminho. Ore a Deus e faça suas escolhas. Se você decide tomar a vacina, se contente com isso porque você tomou a vacina, fique alegre e confie em Deus, nos planos de Deus para a sua vida. Se você decide não tomar a vacina, se contente também com essa decisão que você toma e com os planos de Deus para a sua vida. Independente se você toma ou não toma a injeção, a vacina, fique alegre na decisão que você toma diante de Deus, porque a Bíblia não diz vá lá tomar a vacina ou não tome a vacina, né? A questão é confiar na soberania de Deus sobre a tua vida, mesmo diante das tuas decisões. E para concluirmos, o mais importante é o Salmo 127:1 que diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Todos os nossos planos, todos os nossos esforços e toda a nossa prudência ou nossa oração não vai valer nada se Deus não estiver à frente para fazer prosperar os nossos meios, as nossas decisões. O significado mais óbvio é que todos nós dependemos de Deus. É Ele que nos capacita a prosperar, é Ele que nos capacita a tomar decisões. Então, precisamos constantemente buscar ao Senhor, buscar sabedoria no Senhor, entender os propósitos de Deus para nossas vidas e então tomar decisões. Sempre vamos acertar? Não. Algumas vezes vamos errar, decisões que podem nos prejudicar ou prejudicar terceiros. Mas precisamos confiar de que mesmo quando erramos em nossas decisões, Deus ainda está no controle delas. Jerry Bridges diz: devemos depender de Deus para fazer por nós o que não podemos fazer por nós mesmos. De igual modo, temos de depender dele para nos capacitar a fazer o que precisa ser feito por nós mesmos. Todas as coisas vêm da mão de Deus. Atos 17:20 dá a todos vida, a respiração e todas as coisas. Entenda que Deus vai lhe dar quando você não pode realizar. Entenda que Deus quer que você realize quando as coisas estão diante das tuas mãos e você tem capacidade para realizar. Infelizmente, algumas pessoas elas têm capacidade de realizar, tomar decisões, mas elas não querem tomar decisões. Um exemplo disso, pessoas que têm capacidade de trabalhar, mas com preguiça ou com medo, escolhem não trabalhar. E a Bíblia diz que a nossa dependência de Deus não é desculpa para a nossa moleza ou para a nossa preguiça. Eclesiastes 10:18 diz: o teto desmorona por causa da preguiça, a casa tem goteiras por causa da lerdeza das mãos. Provérbios 20, versículo 4 ainda diz: o preguiçoso não cultiva no outono, por isso durante a colheita mendigará e nada receberá. Talvez você não tenha comida na sua casa porque você não se coloca a caminhar pelas ruas e buscar um emprego, capinar um quintal, tá? Não é apenas cruzar os braços e esperar que Deus traga comida para a sua mesa. Você deve batalhar, você deve ir atrás. Agora, existem pessoas que devem depender ou estão dependentes totalmente de Deus. Não tem
para onde correr a não ser para Deus. Por exemplo, se você tem algum familiar que está no hospital em estado grave, o que você pode fazer? Apenas orar a Deus. Existem situações que de fato não estão de maneira alguma em nossas mãos, em nossas decisões, em nossas ações. Nestes momentos, nós somos chamados mais do que nunca para confiar em Deus, para crer nas promessas de Deus e orar com súplicas ao Senhor, o nosso Deus, para que Ele possa fazer a sua vontade. Mas devemos pedir. O Senhor Jesus Cristo, no Getsêmani, Ele orou para o Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas Ele conclui dizendo: contudo, não seja feito o que eu quero, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Quando nós não podemos decidir, quando nós não temos escolha, quando nós não podemos agir e devemos confiar em Deus, devemos orar conforme o Senhor Jesus Cristo. Pedir, clamar, suplicar a Deus, fazer jejum, mas confiar que a vontade dele, boa, perfeita e agradável, é a que deve se concretizar. Nossa confiança deve ser depositada na vontade soberana de Deus, à medida que Ele opera nas circunstâncias cotidianas de nossa vida, para o nosso bem e para a sua glória. Lembre-se disso, que eu repito praticamente em todas as aulas. O propósito de Deus, a soberania de Deus sobre nossas vidas, é para o nosso bem e para a glória dele. Não devemos ficar de braços cruzados esperando as coisas se resolverem. Precisamos confiar que Deus está controlando tudo, incluindo nossas decisões para a sua glória e para o nosso bem. Ore a Deus, haja com prudência, tome decisões conforme a palavra dele. Assim, estaremos sendo bons cristãos, cristãos bíblicos da palavra de Deus. E mesmo quando a gente erra em nossas decisões, precisamos nos arrepender, muitas vezes voltar atrás, restituir alguém, mas saber que Deus está controlando todas as situações. Isso é muito bom saber disso. Que por mais que a gente erre, Deus ainda não perdeu o controle sobre nossas vidas. Que Deus te abençoe, que esse estudo tenha sido bom para você e tenha lhe fortalecido, assim como foi bom para mim e me fortaleceu. Vamos orar? Senhor, obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de conversarmos a respeito de sua soberania e também da nossa responsabilidade, ó Pai. Que possamos reconhecer, ó Pai amado, que o Senhor controla nossas vidas, está acima de nós, ó Pai, mas que nós temos responsabilidade nas nossas decisões. Que possamos te buscar em oração, ó Pai amado, para tomar melhores decisões e te buscar também quando as coisas fogem ao nosso controle. Que possamos ser prudentes em nossas decisões, ó Pai amado, possamos buscar conselhos sábios das pessoas para tomarmos decisões conforme a Tua Palavra. Então nos ensine a buscar a Tua Palavra para tomarmos decisões, ó Pai amado. Em tudo o Teu nome seja glorificado por nós, ó Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, Senhor. Abençoe a cada um dos meus irmãos, ó Pai. Que possamos nos alegrar em Ti e saber que todas as coisas, inclusive decisões erradas nossas, vão contribuir para o nosso bem, porque Tu estás no controle de todas as coisas. Assim nós oramos gratos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, querido irmão. Que Deus lhe abençoe.